Oi, crianças, tudo bem? Então, novamente na casinha de vocês. Para mim sempre é muita alegria estar assim, desta maneira, pertinho de vocês, está bem? E hoje, crianças, se vocês repararem na mesa da catequista, ela está um pouco diferente, né? Vamos observar, crianças. O que temos a mais hoje na mesa aqui da catequista, né? O ambiente está um pouco diferente, não é, crianças? Então, a gente tem o vinho, né? Temos o pão, a uva, né? Que o vinho é feito da uva. Aí temos a vela, né? Que sempre nos ilumina nos nossos encontros. A presença também do Espírito Santo, da Mãezinha do Céu e Jesus, está bem? Representando ali na cruz do terço, né, crianças? Então, hoje ajeitei esse ambiente assim, porque a gente vai falar hoje do alimentos da Eucaristia. Está bem? Então, o nosso encontro vai ser todo envolvido através do que? Da Eucaristia, que é um sacramento que vocês já fizeram, não é? Então, vocês fizeram o batismo, né? O primeiro sacramento, né? Que vocês eram bebezinho, foram batizados, né? Que a gente teve um encontro, né, sobre isso. Aí, vocês vão fazer a crisma, não é? Que vai ser o terceiro sacramento que vocês vão fazer, que também no último encontro a gente falou bastante sobre a crisma, os 7 dons, né? E hoje vamos falar então da Eucaristia, que foi o segundo sacramento que vocês receberam. Está bem? Então a gente vai iniciar, né? Seria então na página 124 e no capítulo 23, está bem? Encontro 23. Mas antes, né, não vamos esquecer da nossa oração, está bem? Vamos rezar então a Ave Maria para nossa Mãezinha do Céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, crianças, agora sim vamos pegar o livro, né? E vamos começar então o nosso encontro. Tem como título, então, este encontro, Alimentos pela Eucaristia. Está bem? Então, o vinho aqui está representando o sangue de Cristo, não é? O pão representando o corpo de Cristo. Está bem? Então, vamos começar. A Eucaristia é a grande festa dos cristãos. O pão que nós comemos é o mesmo Cristo descido do céu, que se oferece em sacrifício para nos dar a vida. A Eucaristia fortalece a fé, nos leva ao encontro com Deus e com os irmãos por obra do Espírito Santo. É fonte de vida que anima a fé pela palavra de Deus, pela comunhão e pelo compromisso assumido, compromisso assumido. Por isso, participar da ceia eucarística é partilhar o pão e o vinho, significando viver muito próximo, estar muito unido com quem se tornou íntimo de Jesus Cristo e fez dele o centro de sua vida. Está bem? Então, a Eucaristia é a nossa grande festa, porque a gente recebe o corpo de Cristo, né? No momento que a gente vai se comungar. Então, a Eucaristia é o nosso alimento, é o nosso
alimento que vai o quê? Vai nos fortalecer a nossa fé. E para a gente crescer, a gente precisa se alimentar, não é, crianças? Então, e para crescer a fé, a gente precisa participar dessa mesa de comunidade, essa mesa de irmãos, que acontece onde? Na missa, na igreja. Está bem, criança? E agora, para a gente iniciar, então, nós vamos ler o texto da Bíblia, né? Que vai nos ajudar a entender esse momento da Eucaristia. Está bem? Vamos ler o primeiro parágrafozinho depois de crescer com a palavra. Abra seus ouvidos e seu coração para o Senhor, que vai falar por meio de sua palavra. Acompanhemos com atenção a leitura do texto bíblico. E para ajudar, crianças, a gente entender melhor o texto, vamos rezar então, Vinde Espírito Santo. Está bem? Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Agora, criança, a gente está preparada para ouvir o texto da Bíblia, tá bom? Então, hoje o texto vai ser Primeiro Livro dos Reis, capítulo 19, os versículos são do 3 ao 15, está bem? Vamos ler essa outra frase bem interessante. Senhor, que pela luz do Espírito Santo eu compreenda a tua palavra de vida e salvação. Então agora sim, vamos pegar com carinho a nossa Bíblia e vamos ler o texto. Elias no monte de Horebe. Elias teve medo e partiu, a fim de salvar a sua vida. Chegando a Bersabeia, em Judá, deixou ali seu servo e caminhou pelo deserto durante um dia. Sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, trai-me a vida, porque não sou melhor do que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo tocou-o e disse, levanta-te e come. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido, debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor o tocou uma segunda vez, dizendo, levanta-te e come, porque tu tens um longo caminho a percorrer. E com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites, até Horebe, a montanha de Deus. Chegando lá, passou a noite numa caverna. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida. Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, estou devorado de zelo pelo Senhor, ó Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei e querem tirar-me a vida. O Senhor disse-lhe, sai e conserva-te em cima do monte, na presença do Senhor. Ele vai passar. Nesse momento,
Passou diante do Senhor um furacão tão violento que fendia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento, a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor da terra. Passado o tremor de terra, acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma brisa ligeira. Tendo Elias ouvido isto, cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Uma voz disse-lhe: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Consumo-me de zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei, e agora querem tirar-me a vida. O Senhor disse-lhe: Retoma o caminho do deserto, na direção de Damasco. Ali chegando, ungirás Azael como rei da Síria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, crianças, esse texto está se referindo à Eucaristia, está bem? Elias, ele não queria mais viver, ele estava muito chateado, ele disse que ele queria ir embora desse mundo, não é, crianças? Aí ele se deitou embaixo daquele, é uma planta, sabe? Embaixo do, vamos ver como é que era o nome. Aqui, acho que bem no início falou, né? Vamos ver. Caminhou, Elias teve medo e partiu, né? Deixa eu ver, como que é o nome? Deitou-se por terra e adormeceu no junípero, que era uma planta. Aí ele dormiu. Aí de repente um anjo apareceu, a primeira vez para ele, oferecendo água e comida. Ele comeu e adormeceu, mas aí o anjo novamente o chamou e disse: a sua caminhada é longa, você precisa se alimentar. Ele se alimentou e ficou 40 dias e 40 noites, não é? Andou 40 dias e 40 noites. Por quê? Por que, crianças, que vocês acham que depois de se alimentar ele conseguiu andar 40 dias e 40 noites? Porque ele estava fortalecido. Ele estava fortalecido com o pão do Senhor. Então, isso nos revelou que para a gente ter força, para a gente caminhar a nossa vida, a gente precisa se alimentar com o pão do céu. Se alimentar aonde? Na Eucaristia. Está bem? Então, essa passagem está se referindo ao grande poder da Eucaristia que tem sobre nós. A gente sabe que o caminho não é fácil. Então, a gente precisa, né, crianças, ter esse alimento, ir para a igreja e comungar com muito carinho, muita devoção, né? A gente vai sempre com respeito, receber Jesus no coração, né? Depois que a gente comunga, a gente tem que ficar um momento de silêncio. Tem pessoas que ajoelham, tem outras que ficam de pezinho. Isso não importa, crianças. Vocês têm que chegar, comungar e se recolher a Deus. E agradecer a Jesus por Ele estar tão pertinho de vocês e por Ele alimentar esse alimento da fé, que nos faz cada vez mais viver em plenitude com Deus. Está bem? E agora, para a gente entender melhor, né, o Evangelho, o texto da Bíblia, a gente vai responder essas perguntinhas, está bem, crianças? Eu vou ajudar vocês e vocês já podem ir completando as questões, está bem? A primeira, vamos aprofundar a leitura do texto. Então, nesse momento, vamos responder a
letra A. Quem é Elias, crianças? Quem foi Elias? Vocês sabem? Então, vou ajudar. Quem é Elias? É um profeta. Está bem? Então, essa é a resposta da letra A. É um profeta. O que ele busca? Então, Elias estava triste, né, criança? Ele estava procurando refúgio. Ele estava procurando quem? Ele estava procurando Deus, né? Para aliviar o seu coração. Então, o que ele busca? Vamos já responder, não é, crianças? Porque daí fica bem entendido essa passagem da Bíblia. Então, o que ele busca? Busca refúgio em Deus para aliviar o seu coração. Está bem? Eu vou repetir para vocês conseguirem copiar direitinho. Busca refúgio em Deus para aliviar seu coração. Está bem? A letra C. Quando Elias encontra a Deus, o que acontece? Então, crianças, quando ele encontra Deus, o que acontece? Lembra que teve um momento, né, que deu furacão, deu tempestade, deu muito barulho. Não foi aquele momento que Deus apareceu para Elias. Não, foi no momento divino, no momento sutil, no momento tranquilo. Lá estava a presença de Deus. O que isso significa, crianças? Que para a gente ouvir a voz de Deus, a gente precisa estar no silêncio de uma oração, no silêncio do nosso quarto, né? No silêncio de uma capela, está bem? Na missa, né? Depois de comungar, ou durante a missa, né? Tem momentos que a missa é mais silenciosa, né? Então são nesses momentos que Jesus está, na paz, na tranquilidade. Dessa maneira, sim, vocês vão ouvir com mais amor, vocês vão ouvir com mais tranquilidade a voz de Deus, está bem? Então, às vezes, no cantinho do seu quarto, ajoelhado, né? Também com o terço na mão, também é um momento que Deus está bem presente, no silêncio, na concentração, no pensamento. Está bem? Então, a letra C, vamos responder. Quando Elias encontra Deus, o que acontece? Elias sente a presença divina. Então, vocês escrevem, Elias sente a presença divina de um modo sutil, de um modo tranquilo e de muita paz. Está bem? Então, Elias sente a presença divina de um modo sutil, de um modo tranquilo e de muita paz. Está bem? Então, aí ele encontra Deus. Acho que conseguiram responder, né, crianças? Está bem. Agora vamos para a questão número 2. Depois de conhecer melhor Elias e sua história, vamos tentar nos colocar em seu lugar e partilhar a sua experiência. Mas antes de nós responder essas questões, que vai ser bem pessoal, eu fiz um resuminho aqui e vou ler para vocês também do texto da Bíblia, está bom? Está bem? Relacionando mais um pouco a Eucaristia com o texto bíblico, está bem? Então, vamos prestar atenção, está bem, crianças? Falar da Eucaristia com esse texto da Bíblia quer nos ajudar para, além do barulho, a perceber e identificar a presença divina no silêncio e na paz, como companhia constante para a nossa vida, como alimento que nos fortalece e como ponto de chegada, lugar a qual
podemos retornar sempre, encontrar a beleza de nossa vida. Então, o ponto de chegada é ir na Eucaristia, né? Onde a gente pode retornar quantas vezes a gente quiser, né? Para receber Jesus. Então a gente pode retornar, a gente pode ir na missa muitas vezes, a gente vai lá para aumentar a nossa fé. Está bem? Participar da Eucaristia é comprometer-se com o reino de Deus, é comungar com os irmãos. Tem a passagem da Bíblia, né, que Jesus fala: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, né? Então Jesus sempre está presente nesse momento tão especial da Eucaristia e vai ficar para sempre com vocês, sempre, está bem? A Eucaristia é alimento, pois acontece em uma mesa e uma refeição comunitária, né, crianças? Então, a gente sempre, todos os dias, faz as refeições, café da manhã, almoço e janta. A gente faz uma mesa unido com a família, não é, crianças? Com o papai, com a mamãe, às vezes pode ter uma tia, um tio, um primo, os avós. Então, imagine essa mesa no dia de Natal, cheia, né? Todas as famílias reunidas, que bênção! E a Eucaristia também, ela acontece numa mesa, no altar, né? No altar do Senhor. Acontece também a presença de Deus com o corpo de Jesus e o sangue de Jesus, que nos fortalece e nos alimenta. Está bem? Então, esse recadinho a mais para vocês a respeito, então, do texto que a gente leu na Bíblia, tá bom? Então, agora vamos continuar. Agora são respostas bem pessoais de cada um, tá bom? Então, Elias é um profeta. No versículo 3, lemos que ele está com medo e busca refúgio em Deus para aliviar seu coração. O que você faz, então, quando sente medo? A quem você procura e o que lhe dá medo? Então, crianças, agora vocês vão pensar assim. Quando você sente medo, aonde você vai? De repente você tem medo até de uma tempestade, de uma chuva muito forte, medo talvez no momento de você estar em casa sozinho, escuta um barulho, ou medo também assim das suas angústias, tristeza, né? De repente você está na sala, no quarto, em sua casa, ou mesmo na escola, e de repente você dá uma tristeza, sente medo de alguma coisa. O que você faz, crianças? O que vocês fazem? Vocês podem, aí vocês pensam, né? De repente, ir correndo para o papai e para a mamãe, ou pegam um terço e começam a rezar, né? Ou ficam no quarto, no cantinho, pedindo a Deus, né? Ou vocês vão trocar uma mensagem com um amigo pela internet, pelo WhatsApp, né? Trocar uma ideia com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga. Então, aí vocês têm que responder. O que você faz quando sente medo, não é? O que você faz? Você lê uma oração, você pede a Deus, você pega o terço, vocês correm para o quarto do papai e da mamãe, vocês conversam com um amigo. Então, vocês têm que escrever o que vocês fazem quando sentem medo. A quem vocês procuram? Procuram a Deus, a Jesus, a nossa mãezinha do céu, né? Vocês procuram pegar o terço, rezar uma daquelas orações que a catequista já passou para vocês, não é? E vocês têm que escrever também o que dá medo. O que vocês deixam vocês assustados e com medo, tá bom? Então, nessa questão aqui, vocês vão responder isto, tá bom? Sobre o medo de vocês. Então, essa questão também é
pessoal, vocês podem dar uma pausa, né? Responder e depois continuar, tá bom? Vamos continuar então na página 125. Nos versículos 4 e 8 do texto da Bíblia, lemos que Elias caminha rumo ao encontro de Deus. A caminhada não é fácil e ele sente o cansaço. Seu coração está entristecido com as ameaças que recebeu. Agora, pense um pouco. Quando você está triste, em que lugar vai buscar conforto? Né? Então, de repente, vocês pensam, né? É a pergunta parecida com a anterior. Aonde vocês vão procurar conforto? Está bem? Agora, vamos para a página 126. Escreva no desenho dos pés aqueles lugares que você gosta de ir quando precisa descansar, porque o deixam alegre. Então, crianças, agora aqui na página anterior falamos do medo, né? Quando você sente muito medo, né? O que vocês têm que fazer, quando você fica triste, né? Onde vocês vão buscar conforto. E agora, na página 126, pede para escrever nos pés os lugares que vocês gostam de ir quando precisam descansar. Está bem? Quando vocês estão cansados, um dia de ter estudado bastante atividades que eu sei que vocês têm, né? É a escola, a catequese, ou jogar um futebol, fazer um esporte, né? Compromisso, as meninas com balé, ou ginástica, ou natação, né? Foi um dia bem cansativo, né? Então vocês pensam aonde vocês vão descansar. De repente vocês vão descansar no quarto, né? Ou vão se aconchegar no sofá, né? Ou onde mais? Ou vão passear num parque, né? No final de semana com o papai e a mamãe, daquela semana tão corrida, tão cheia de afazeres, onde vocês vão fazer uma caminhada no parque, andar de bicicleta com o papai e com a mamãe, né? Que mais? Deixa eu ver aqui, coloquei alguns exemplos. Ir ao ar livre, né? Que é no parque, né? Ou, de repente, a casinha de vocês tem uma sacada, ir na sacada, observar a natureza, né? Então, nesses pezinhos aqui que estão 6, vocês têm que escrever aonde que vocês descansam. Ou assistindo um filme, não é? Ou até mesmo jogando videogame, né, crianças? Então, vocês vão colocar aonde que deixam vocês alegres. Quais os ambientes que deixam vocês com alegria, né? Na igreja também, né? De repente, eu vou na igreja hoje, agradecer o dia, né? Que foi tão corrido, tão cansativo, eu quero ir na igreja para receber a mensagem de Deus, para Ele estar cada vez mais pertinho de mim. Então lá vai ser meu momento de paz, meu momento de descanso, tá bom? Então em cada pezinho vocês escrevam, tá bom? Vamos continuar. Levanta-te e come. O caminho de Elias é longo e ele precisa se alimentar. Não pode continuar se não recuperar suas forças. O alimento de Elias simboliza para nós a Eucaristia, o pão do céu, que nos devolve a vida. Elias, ao comer o pão que o anjo lhe mostra, sente-se fortalecido, né? Então, naquele momento, ele estava super cansado, chateado. O anjo apareceu e lhe ofereceu o alimento. E ele ficou forte. E ele ficou com muita coragem de continuar a caminhada. Então, isso se refere à Eucaristia. Está bem? Agora a perguntinha. E você? Como se sente ao comungar? Escreva no desenho dos pães os sentimentos que a Eucaristia lhe traz. Então, criança, já faz 2 anos, não é? Que você vai fazer? Foi o ano passado, retrasado, né? No 3º ano da catequese, vocês fizeram a Eucaristia e receberam pela primeira vez Jesus no coração.
né? Agora vai fazer 2 anos, né? Que vocês receberam Jesus. Então agora está perguntando, né? Como se sente ao comungar? Então, aqui nos desenhos dos pães, vocês vão escrever se você sente alegria, paz, felicidade, fraternidade, amor, né? Então vocês vão escrever, pessoal de cada um, o que sente no momento que vão comungar. Está bem? Então vamos continuar.